Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 2, para lermos os versículos 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Para quem não tem Bíblia, o texto será projetado e todos podem acompanhar esse texto sagrado. Diz a palavra do Senhor: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos da autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Vamos ler agora, eu peço que toda a igreja leia comigo. Leamos. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, Vamos orar. Senhor, nós precisamos que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra venha produzir mudanças, que a Tua palavra venha produzir, Senhor, transformação na nossa vida, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Eu te peço que Tu me enchas com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a Tua palavra com fidelidade, com unção, com autoridade, com fluência, para que essa palavra seja compreendida, Senhor, para que essa palavra seja recebida e venha a ser colocada em prática. Ilumina, Senhor, a mente, ilumina o nosso coração, para que possamos em tudo dar graças e glorificar o Teu nome, pois nós oramos em nome de Jesus, amém. Amados, o pastor Mateus Henry, falando sobre oração, ele diz que a oração é o fôlego vital da alma cristã. Martinho Lutero, também falando sobre oração, ele diz que a oração é o trabalho mais importante do cristão. João Calvino, também falando sobre oração, ele diz que a oração é o principal exercício da fé, é o meio pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. Vou repetir, é o meio pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. Eu creio que todos aqui desejam as bênçãos de Deus. Eu creio que você está aqui porque tenho que agradecer por esse ano, apesar das lutas, dos problemas, das dificuldades, mas como o pastor Wallace bem falou, você está vivo. E louvado seja Deus por isso. E apesar das lutas, Deus tem concedido a sua presença, a sua graça e a vitória nas nossas vidas. Mas estamos aqui, queridos, também para pedir as bênçãos do Senhor para esse ano que vem, porque tudo de bom que acontece conosco, que vai acontecer pela bondade, pela graça e pela misericórdia de Deus. E a oração é esse instrumento pelo qual nós recebemos as bênçãos de Deus. O pastor John Stott, também falando sobre oração, ele diz que a oração é o ponto de encontro entre o céu e a terra. Amados, todos os homens de Deus consideram a oração como uma das atividades mais importantes na vida cristã. De fato, queridos, a oração é uma das atividades mais ilustres, mais importante, mais urgente da nossa vida. E é por isso que no último dia do ano, já bem próximo de iniciar mais um ano, eu tenho um desafio para você. Eu tenho um desafio para a sua vida espiritual, para a sua vida pessoal. Eu tenho um desafio para essa igreja. O desafio é ter uma vida de oração mais intensa, orar mais.
O meu desejo, a minha oração como pastor dessa igreja, junto com os outros pastores, é que a nossa igreja venha transbordar em oração, seja uma igreja fervorosa em oração. Tem um povo que se dedica a clamar a Deus, buscar a Deus, glorificar a Deus, crendo em grandes coisas e contemplando grandes coisas realizadas pelas mãos poderosas de Deus. Querido irmão, esse é o desafio. Para você que está aqui nos visitando, para você que está aqui a primeira vez, receba esse desafio também na sua vida, que o ano de 2025 vai ser um ano de muita oração para a glória de Deus. Você vai ter uma prática transbordante de oração. Amados, na transição de um ano para o outro, é um momento adequado para fazermos planos, projetos e alvos novos. E eu quero lhe desafiar a orar mais, em nome de Jesus. Você veio aqui para ouvir esta palavra, você veio aqui para ser desafiado pela palavra de Deus, para ter uma vida de oração mais intensa. O texto que nós lemos fala de oração, fala da importância da oração, fala da abrangência da oração e fala do alvo da oração. E eu quero considerar cada lição apontada de uma forma breve. Primeira lição: a importância da oração. O texto sagrado diz, leamos conosco a parte inicial, o que é que diz? Antes de tudo. Essa é a primeira afirmação que nós encontramos, antes de tudo. O pastor John MacArthur, ele diz que a instrução de Paulo para que a oração seja antes de tudo, indica que a oração deve ser a prioridade na nossa vida pessoal e deve ser a prioridade da igreja. Ele destaca que esta exortação não é apenas individual, mas é individual sim, mas também ela é corporativa, ela é com o ajuntamento dos santos, quando a igreja se reúne como corpo vivo do Senhor Jesus, dirigida à comunidade de crentes reunidas para o culto. A oração, meus amados, é o fundamento de uma vida cristã saudável e do avanço do reino de Deus e o recebimento das bênçãos divinas. Agora, presta atenção, queridos, no que nós vamos falar. Essa expressão antes de tudo é uma locução adverbial que combina a preposição antes com o substantivo tudo. Funciona então como um advérbio de tempo e prioridade. Ela indica que algo deve ser considerado ou realizado em primeiro lugar. Qual é o sentido desse antes de tudo? Que deve ser o primeiro lugar. Toda a igreja deve ser o primeiro lugar, tanto em termos de sequência temporal quanto de importância hierárquica. Esse texto enfatiza a prioridade da oração. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, a oração deve ser central na sua vida e na vida desta igreja. A oração deve ser a nossa prioridade. E eu gostaria que você repetisse isso comigo. A oração deve ser a minha prioridade. Todos juntos, a oração deve ser a minha prioridade. A oração é tão importante que Spurgeon disse: tudo deve começar com oração. E eu gostaria que você também repetisse isso comigo. Todos, tudo deve começar em oração. Tudo na nossa vida deve começar com oração. Ao acordarmos, devemos iniciar com oração. Ao termos que tomar qualquer decisão, vamos decidir, queridos, baseado na oração. A maioria dos nossos problemas são decorrências de decisões erradas, equivocadas. Mas quando nós oramos, pedindo sabedoria a Deus, com certeza Ele nos instrui para que venhamos tomar as decisões certas que vão glorificar a Deus. Se a nossa igreja despertar para a oração verdadeira, intensa e profunda, nós vamos ver grandes coisas realizando na nossa vida e no nosso meio. Tudo deve começar com oração, querido irmão, querida irmã. Ao abrir a sua loja, a primeira coisa é orar.
durante as atividades, em cada decisão, em cada momento, esteja sempre em espírito de oração, como diz a palavra do Senhor: orai sem cessar. E assim sendo, nós vamos ver o agir de Deus na nossa vida, na nossa empresa, na nossa família, na nossa saúde, nos nossos empreendimentos. E aqui, então, cabe uma palavra. Se a oração é tão importante assim, como é que fica a palavra? Como é que fica as Escrituras Sagradas? Amados, a resposta é simples. A oração e a palavra são inseparáveis e complementares na vida cristã e no culto. Vamos lembrar algumas verdades. Primeira verdade: a palavra, esta palavra, é o fundamento da oração. A oração deve ser moldada e nutrida pela palavra de Deus. A Escritura nos revela quem é Deus, qual é a sua vontade e quais são as suas promessas. Essas verdades são a base e devem ser a base das nossas orações. Martinho Lutero enfatiza que a oração eficaz nasce da compreensão correta das Escrituras Sagradas. Ao meditarmos na palavra de Deus, encontramos motivos claros para orarmos. Segunda verdade: a oração deve ser em resposta à palavra. A oração é uma resposta ativa e pessoal ao que Deus comunica por meio da sua palavra. Lutero também diz que a oração deve ser uma resposta humana à revelação divina. Quando ouvimos ou lemos a Escritura Sagrada, somos levados a adorar, a confessar os nossos pecados, a interceder pelos outros e também ter uma vida de agradecimento e reconhecimento daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Nos Salmos, a palavra de Deus frequentemente se transforma em oração. O salmista medita nas promessas divinas e as utiliza como base para orar. A oração prioriza a comunhão com Deus, permitindo que as suas verdades, as verdades da palavra de Deus, as verdades de Deus, sejam internalizadas e vivenciadas. Terceira verdade: a palavra e a oração se sustentam mutuamente. Uma sem a outra é incompleta. Oração sem palavra pode se tornar vaga, emocional ou até mesmo desvinculada da vontade de Deus. Palavra sem oração pode se tornar intelectual, fria e sem o poder transformador do Espírito Santo. A palavra e a oração são inseparáveis. Amém, amados? Qual a importância, queridos? Qual a mais importante? A palavra ou a oração? Qual o mais importante? O texto diz que antes de tudo ora, porque para ler a palavra tem que orar. Durante a leitura tem que se orar, depois que se lê a palavra se ora, antes de tudo oração. Mas qual é a mais importante, oração ou palavra? E aí você pode perguntar a um pássaro: qual é a asa mais importante, da esquerda ou da direita? As duas têm que estar saudáveis, em pleno uso, para que possa alçar voo. Nós precisamos, queridos, construir a nossa vida espiritual, caminhar na nossa vida espiritual, com a vida intensa de oração, fundamentada na palavra de Deus. A igreja pode dizer amém? Amém. Amados, a oração, ela tem que ter essa importância central, tanto no culto, quanto na vida pessoal. Primeira lição, a importância da oração. Segunda lição, a abrangência da oração. A oração deve ser abrangente em 4 dimensões. 4 dimensões. Olha o texto, vejamos o que aqui diz: súplicas, adoração, intercessão e gratidão. Todos comigo? Súplicas, adoração, intercessão e gratidão. Vamos à primeira dimensão, súplicas. Versículo 1, vamos ler todos, até a palavra súplicas. Antes de tudo, pois,
Amém. O que são súplicas? São pedidos por nossas necessidades pessoais. Não é pecado pedir pelo que a gente está precisando. E a gente tem que pedir a Deus, e Ele tem para nos dar. Pedimos pelo que precisamos, pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, pela nossa família, pela nossa saúde. A família tem sido bombardeada por todos os lados, porque é um pensamento de desconstrução da família. Mas aquele que coloca a sua família em oração, essa família não pode ser destruída em nome de Jesus. A palavra súplica, queridos, envolve sinceridade e fervor. A sinceridade é que nós temos que pedir o que realmente nós desejamos, queremos, de fato. E fervor é o pedido com intensidade, com a alma lá dentro. A oração só da boca para fora, uma repetição, não tem valor nenhum. A oração tem que partir daqui de dentro das nossas entranhas, e é essa oração que vai alcançar o coração de Deus. A maioria das nossas orações, queridos, não sobe ao trono e não atinge o coração de Deus, porque são só da boca para fora. Nós precisamos orar, mas orar com intensidade, com o coração, com a nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Jesus nos ensinou pelo que nós devemos pedir. Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a pedir por pão, por perdão e por livramento. O que é que Ele diz? O pão nosso nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí ele complementa, mostrando o poder e o que de fato garante que essa vitória, que essa oração vai ser respondida. Porque teu é o reino, todos, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos ensina a orar pelo pão, e o pão não somente no sentido literal, mas também no sentido literal. Mas Lutero entende que aqui o pão simboliza a todas as necessidades que nós desejamos e precisamos, todas as necessidades para vivermos com dignidade. Peça, querido, ao Pai Celestial, porque o Pai Celestial tem, e Ele quer te abençoar, Ele quer te dar o pão. O perdão, queridos, que é um coração limpo, com relacionamentos saudáveis e sadios. A pior coisa que pode acontecer numa pessoa é guardar mágoa, ressentimento, é levar de um ano para outro ódio no coração e ressentimentos que não nos deixa viver com paz e em comunhão com Deus. É loucura sua iniciar mais um ano de vida levando para o outro ano mágoa e ressentimento no coração. Perdoe em nome do Senhor Jesus. Comece o ano bem, queridos. Comece o ano bem, com o coração limpo, sem ressentimento, sem ódio, sem rancor de ninguém, de poder olhar para qualquer um e dar um sorriso e ter brilho nos olhos, e assim viver da maneira que agrada ao Pai Celestial. Porque entra ano e sai ano e é tudo a mesma coisa, porque você não muda o seu comportamento, o seu estilo de vida. Como esperar mudança se a gente continua fazendo as mesmas coisas? Como mudar, como melhorar, como progredir, como avançar, se a gente continua com os mesmos hábitos, com os mesmos pecados, com as mesmas iniquidades, com os mesmos ressentimentos e mágoa? Queridos, nós precisamos clamar a Deus pelo perdão, porque o perdão é libertador, em nome de Jesus. Não inicie um ano novo com mágoas antigas, mas coloque diante de Deus, e Deus vai fazer a sua obra na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Primeira dimensão, súplicas. Segunda dimensão, adoração. Versículo 1, até a palavra orações, todos juntos? Antes de tudo, pois, orações, amém.
Vários comentaristas afirmam que orações aqui enfatizam o aspecto geral do diálogo com Deus, incluindo a adoração. Vários comentaristas, eles enfatizam essa questão da oração voltada para a adoração. E eu quero, queridos, destacar exatamente isso, pontuar essas orações como adoração. Nas súplicas pedimos por nossas necessidades, na adoração expressamos quem Deus é. A oração de adoração é o momento de maior renovação espiritual, é o momento de maior fortalecimento da nossa esperança. A oração de adoração é o momento de maior comunhão com o caráter de Deus. Em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, nós lemos o profeta que estava vivendo uma situação adversa, uma crise espiritual, uma crise existencial, tinha perdido a esperança diante de tanta desgraça que ele tinha contemplado, mas aí no versículo 21 ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu gostaria que você lesse comigo esse texto, toda a igreja bem forte. Quero o que me pode dar esperança. E aí em seguida Jeremias expressa 3 atributos de Deus: misericórdias, fidelidade e bondade. Versículos de 22 a 25. Leamos todos juntos, querido, com bastante ênfase. São as causas renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto expirarei nele. Bom é o Senhor para a alma. Quais são os atributos que encontramos aqui? Misericórdias, fidelidade e bondade. Mas eu quero observar 2 detalhes com os irmãos. Primeiro, a palavra que está escrita é misericórdias, está no plural, não é misericórdia, é misericórdias no plural, indicando assim, queridos, que para cada demanda na nossa vida existe uma esperança específica para Deus operar na nossa vida. Fidelidade, o texto diz que é grande em termos de eternidade, grande em termos da sua promessa. Agora, veja só, queridos, pense comigo agora o seguinte: pelo fato de Jeremias trazer apenas 3 atributos, misericórdia, fidelidade e bondade, o seu coração se encheu de esperança. Imagine se ampliarmos a lista nas nossas orações. Imagine se a gente ampliar, além de misericórdia, fidelidade e bondade, soberania, imutabilidade, onipotência, onisciência, onipresença, justiça, amor, graça, e assim vai. Quando nós adoramos ao Senhor, expressando o que Ele é, a nossa vida se renova completamente, porque somos tomados pela presença de Deus. Amados, quando nós adoramos a Deus com um coração sincero, em conformidade com as Escrituras Sagradas e com plena consciência da sua majestade, nosso amor transborda em plenitude, nossa fé é renovada com poder e a nossa esperança se fortalece de forma imensurável. Bendito seja o nome do Senhor. Quando estiver triste, quando estiver abatido, quando estiver sem esperança, adore ao Senhor, declare o que Ele é, e você vai ser tomado pela presença do Espírito Santo. Parafraseando John Stott, quando oramos em adoração, temos um encontro entre a terra e o céu. Aleluia. Primeira dimensão, súplicas. Segunda dimensão, adoração. Terceira dimensão, intercessões. Leamos o versículo 1, até intercessões, todos.
Antes de tudo, pois, que se usa a prática de súplicas, orações e intercessões. Intercessões, queridos, são orações feitas em favor de outras pessoas. Não só ore por você, ore pelo próximo. Amém? Ore pelo outro. A oração intercessória é uma expressão de amor, submissão à vontade de Deus e confiança no poder da oração. A intercessão é a oração em que clamamos em favor do nosso próximo. Esquecemos um pouquinho a nós, os nossos desejos, as nossas necessidades, e pensamos na dor do outro, pensamos na necessidade do outro e colocamos o outro nas mãos graciosas e poderosas de Deus. Queridos, a intercessão é uma das principais atividades de Jesus no céu, é uma das principais atividades do Espírito Santo aqui na terra. Jesus intercede pelos seus diante do Pai, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A intercessão, queridos, deve ser uma das principais atividades do Filho de Deus. Deus te chama a ser um intercessor. Deus te chama a ser um intercessor, a orar não somente por você, mas a orar pelo próximo. Eu estou entendendo que quando eu afirmo Deus está te chamando para ser o intercessor, quem está dizendo amém está dizendo amém, eu quero ser intercessor. Eu vou dizer de novo, não fique de fora não. Amém? Amém. Fique de fora não. Deus te chama para ser o intercessor. Amém. Amém. Glória a Deus. Interceder é unir nosso coração ao coração de Deus para suplicar pelas necessidades do outro. Isso é cristianismo, queridos. Isso é cristianismo. O Senhor manda a gente orar pelos inimigos. Olha a dimensão que é isso. Porque diante de Deus você não vai orar de maneira hipócrita, pedindo que Deus tenha misericórdia de um indivíduo, de um sujeito, sem querer isso. Essa oração, ela é reprovada por Deus. Quando a gente ora, de fato a gente ora pelo que a gente deseja de coração. Interceder é a maior demonstração de amor em ação, é buscar a intervenção de Deus na vida do próximo. Orar pelos outros é semear esperança, amor e transformação, onde só Deus pode agir. Imagine, querido, se todos nós sairmos daqui com esse propósito de que nas nossas orações nós vamos pedir pelo nosso próximo, o mundo vai ser melhor, o mundo vai ser diferente, as pessoas vão ser impactadas, as pessoas vão ser transformadas, porque oração não é jogar palavras no ar, oração é atingir o coração de Deus, que move a mão poderosa de Deus para transformar as pessoas e as vidas. Primeira dimensão, súplicas. Segunda dimensão, adoração. Terceira dimensão, intercessão. Quarta dimensão, leamos todos juntos. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Ações de graças são expressões de gratidão e louvor a Deus, reconhecendo suas bênçãos. Você reconhece que Deus tem abençoado a sua vida? Amém. Reconhece que não merece? Amém. A gente não merece. E quando a gente vai orar, o inimigo diz: você não merece. Aí eu digo para ele: eu sei, não precisa me lembrar, mas eu vou abençoado pela graça e pela misericórdia de Deus. Você é abençoado pela graça e misericórdia de Deus, meu querido. Por isso que você tem que ter ousadia em orar e pedir, porque Ele lhe atende, não pelos seus méritos, mas Ele atende pelo seu caráter e pela sua bondade, reconhecendo suas bênçãos, provisões, misericórdia e fidelidade. Quando adoramos, afirmamos quem Deus é. Quando agradecemos,
afirmamos os feitos de Deus. Jó capítulo 9, versículo 10 está escrito: Deus faz grandes coisas, Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Coloque esse texto aí, porque ele vale a pena a gente ler mais uma vez. Jó 9, 10. Veja o que está escrito: Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Todos comigo? Aleluia. Ações de graça são um convite para que vivamos com gratidão constante, reconhecendo que Deus é a fonte de todas as dádivas. Um coração grato vê a mão de Deus em cada detalhe da vida, e a gratidão expulsa, elimina, joga para fora uma das piores coisas que pode sair do nosso coração, que é a murmuração, que é a ingratidão, que é a reclamação. Nada presta, nada se satisfaz, é sempre murmuração, sempre reclamando. Isso é terrível. Mas quando nós buscamos ter uma vida de gratidão a Deus, a murmuração sai e o louvor enche o nosso coração e os nossos lábios. Primeira lição, a importância da oração. A segunda lição, a abrangência da oração. A terceira lição, o alvo da oração. Leamos o versículo 1 mais uma vez todos. Antes de tudo, pois, qual é o alvo das nossas orações? Todos os homens, todos. Paulo enfatiza que a oração não deve se limitar a um grupo específico, como crentes, familiares ou amigos, mas inclui todas as pessoas. Há um detalhe importante, queridos, no versículo 4. Segue o versículo 4, leamos todos. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa oração aqui, queridos, tem como alvo a salvação das pessoas, a salvação, a vida eterna. Coisa mais importante que uma pessoa pode receber não é uma cura física, e Deus tem nos dado a graça de ver algumas pessoas dando testemunho da sua cura de câncer e de outras enfermidades. É bom, é gostoso, é maravilhoso, mas esse não é o maior milagre. O maior milagre é uma pessoa reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador e ser transformado por Ele. E a nossa oração, queridos, além das bênçãos materiais das quais nós podemos orar, elas devem incluir, acima de tudo, a salvação do nosso próximo, a salvação, a vida eterna, a transformação. E Paulo, no versículo 2, vai especificar. Ele diz: em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. E aí com o objetivo final do versículo 2: para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Meu querido irmão, minha querida irmã, em vez de ficar lamentando, falando, choramingando, amaldiçoando e sempre dizendo coisas e mais coisas, ore. A igreja do Senhor tem essa grande arma, poderosa arma, que é a oração em nome do Senhor Jesus. Concluindo, queridos, quero fazer algumas aplicações. A primeira: priorize a vida de oração em casa e na igreja. Amém? Priorize. Segunda aplicação: ore por todos os homens, todos, incluindo aqueles que estão revestidos de autoridade, que fazem parte do governo. Esses devem ser alvo das nossas orações. Tem essa variedade na oração: pedidos específicos, a equipe do louvor, súplicas, momentos de adoração, orações, cuidado pelo próximo, intercessão,
gratidão constante, ações de graça. Alinhe-se com os propósitos de Deus. A prática da oração nos ajuda a nos alinhar ao plano redentor de Deus para o mundo. Quando oramos por todos os homens, participamos da missão divina e demonstramos o amor de Deus em nossas vidas. E eu quero concluir lembrando o desafio que eu fiz no começo desse sermão para a sua vida: ter uma vida de oração mais intensa e orar mais. Amados, 2025 está aí. Daqui a 10 minutos estamos iniciando um novo ano. Esse ano novo certamente nos trará grandes desafios, grandes, em todos os aspectos. Mas quem tiver uma vida de oração intensa, vai contar com a ajuda, com a graça e com a presença de Deus. E vai superar, e vai vencer, e vai chegar no final do ano cantando graças, graças, mil graças. Primeiro pela salvação e também por todas as outras coisas que o Senhor tem prometido em sua palavra. E nesse momento eu quero agora perguntar para que você possa se decidir. Deus falou ao seu coração que você precisa orar mais, ter uma vida de oração mais intensa. Se diante de Deus você quer, a partir de hoje, a partir desse momento, já reorganizar a sua vida para ter uma vida de oração, se você quer estabelecer esse propósito, que 2025 vai ser um ano de oração, fique em pé para a gente consolidar esse momento na presença do Senhor. Eu quero orar mais, eu quero orar mais intensamente, eu quero orar pedindo por mim, adorando ao Senhor, intercedendo pelo nosso próximo e nunca esquecendo as bênçãos de Deus. Louvemos ao Senhor.